Estou dando início à gravação da aula de microprocessadores turma 6º V, a quinta aula, né, no dia 25 de setembro. Essa aula depois vai ficar disponibilizado o link dela no Moodle. Vamos observar o Moodle aqui, né? O plano de aula tradicional, os slides, eu dei um atualizado nos slides, então, mesmo aqueles que já estão com o slide no computador, se puder atualizar, é bom. Atualizei a apostila também, com algum material, né, novo que a gente está utilizando, né? Aqui é um arquivo que um de vocês pediu para mim, né, das anotações. Então, se a gente tiver bastante anotação aqui no nosso quadro, tá, eu mando de novo aí o arquivo digitalizado para vocês, né? Vocês tinham pedido aí para... Né? Aqui foi da experiência 2, né, que vocês precisaram para fazer o relatório. Então, eu coloquei na teoria aqui para que as duas turmas já acessassem de uma vez e mandei um recado para vocês também. Tá? Não estamos com atividade prevista para essa semana. Semana que vem eu vou colocar a nossa terceira atividade, mas ainda tem uma segunda atividade aqui que eu não corrigi. Né? Uma atividade aqui das questões da segunda lista, né, que está vencendo hoje. Né, vencendo hoje. Eu não vou corrigir hoje, obviamente, eu tenho aula de laboratório do V12 na sequência, e amanhã também eu não vou conseguir corrigir. Então, eu vou só mexer nisso no domingo. Tá? Então, aqueles que não enviaram a atividade aqui, ó, a gente tem pouca gente que enviou. Tá? Quem não enviou a atividade, tá? Ainda dá tempo de enviar, e mesmo amanhã, tá? Mesmo vencida a atividade, ela vai continuar aberta, ela não vai ser bloqueada. Tá? Então, não deixem de responder aqui as perguntas. É uma questãozinha do Enad lá sobre memória. Estou pedindo para vocês fazerem duas resenhas aqui, uma resenha de um vídeo, né, e uma resenha aqui do capítulo, né, esse capítulo SAP 1 que nós já disponibilizamos aí para vocês. Tá? Ele tá, vou voltar aqui, ó. Tá? Essa resenha é relativo a esse arquivo aqui, ó. Tá? Que é a montagem, né, de uma motherboard, né, uma CPU, uma unidade central de processamento, né, com componentes discretos. Ela divide a unidade central de processamento aqui, ó. Vocês não estão vendo aí, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o arquivo que eu abri. Tá? Então, esse arquivo aqui, tá? Ele representa aqui os itens básicos internos da CPU. Né? Então, aqui a gente tem aí o PC, o contador de programa, o acumulador, tem uma unidade de lógica aritmética, registradores auxiliares como o registrador B, uma área RAM interna que serve como banco de registradores, né? Um registrador de instrução que é o PC, né? Um controlador sequenciador que é o sistema de clock do processo. Né? E naquele vídeo do BINter, ele faz uma montagem dessa proposta. Então, legal é vocês darem uma olhada. O vídeo está em inglês, mas ele tem legenda, tá? Legenda em inglês também, né? Dá para acompanhar. Dá para diminuir a velocidade do vídeo, então aqueles que estiverem com muita dificuldade, né, mesmo com uma velocidade lenta de ler a legenda, né, dificuldade de leitura também, tá, a gente tem ressaltado para vocês a importância, né, de vocês terem um inglês fluente, né, terem um inglês avançado, não é aquele inglesinho intermediário, né, que você mal consegue ler. É um inglês realmente de conversação. Isso é muito importante para a carreira profissional de vocês ou para a possibilidade de vocês fazerem cursos lá fora, fazerem curso de especialização, pós-graduação, ou viajarem. O inglês, com certeza, é uma condição hoje que não é nem diferencial. Você ter um inglês bom não vai te fazer você conseguir muitas coisas. Ter um inglês ruim vai fazer vocês perderem muitas coisas. Então, o diferencial talvez hoje seja, primeiro, você ter um bom português, né? Porque muitos de nós, né, não temos um bom português. Né? Engenheiro não gosta de escrever direito. Né? A gente orienta bastante TCC aí, a maior dificuldade muitas vezes que a gente tem no TCC é quanto ao português. Né? E, obviamente, se tiver uma terceira língua, né? O espanhol é muito importante. O espanhol é a segunda língua hoje mais falada no mundo por causa
dos países, né, da América Latina, da Espanha, também boa parte dos Estados Unidos hoje fala espanhol. Então, você estudar o espanhol, investir no espanhol também é bem interessante. Não achem, não fiquem com a impressão que vocês sabem falar o espanhol. O espanhol até a gente entende. É uma língua que a gente consegue compreender, né? Mas não dá para ficar falando portunhol, né? E muito menos a parte escrita também tem coisas distintas. Investir aí em língua é fundamental para a carreira de vocês. Às vezes a gente fica só achando que a parte técnica é importante e esquece, né, de algumas coisas essenciais também, como você ter primeiro uma boa língua materna, a primeira língua, depois ter um excelente inglês, ter o inglês e como diferencial mesmo, uma terceira língua é importante. Então, do Moodle é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá? O Moodle é isso. Eu disponibilizei o link da aula passada, tá? Quem quiser dar uma olhadinha. Como eu vou disponibilizar o link dessa aula, tá? Possivelmente até domingo. Tá? Então, eu estava gravando aqui e depois vocês podem ter acesso, né? Principalmente para fazer a terceira lista de exercício, né? Que a gente vai começar a trabalhar com ela agora e na aula que vem a gente vai fazer uma série de projetos e esses projetos vão ser, de uma certa forma, praticados nessa terceira de exercício que tem peso maior do que as outras duas. Tá? Isso vale metade da variação. Então, é uma lista para vocês aí trabalharem com carinho. Tá? Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, vou abrir a apostila. Vamos compartilhar a apostila com vocês. Vocês podem... Bom, vou retomar aqui alguns aspectos da apostila e dar andamento, né? Hoje, o nosso objetivo é fazer um estudo de caso de uma unidade central de processamento real. A gente estudou bem a teoria de unidade central de processamento nas duas últimas aulas. Vimos ali os itens que compõem a unidade central de processamento, né? Resumo aqui nesse desenho, né? A CPU, memória, periféricos. CPU dividida em decodificador de instruções, um sistema de controle e temporização que é comandado, coordenado, né, pelas instruções. As instruções, elas controlam o sistema de temporização, o sistema de controle, né? Por isso que o nosso sistema é programável. A partir do código de operação, a partir das instruções, é que as tarefas são implementadas. Unidade lógica aritmética, que faz as operações lógico-aritméticas, obviamente, tendo com o acumulador como registrador de destino, muitas vezes uma das variáveis de entrada, e o flag, principalmente o carry e o flag de Z, 0 e carry, são os bits, né, de sinalização, né, de uma operação lógica aritmética, que são essenciais numa tomada de decisão, numa implementação de uma estrutura if, por exemplo. Na aula passada, nós estudamos alguns sistemas auxiliares, que eu também represento aqui, ó, o reset. Estou colocando o reset ativo em nível baixo, ó, observe. O resistor e capacitor, que determina a curva, né, de carga do capacitor, que, por sua vez, mais ou menos em 2/3 do VCC, você tem ali a determinação da inicialização. Né? Você tem duas situações de inicialização. Você pode inicializar o sistema através ao ligar o sistema, né? Energizar o sistema, ou você pode inicializar o sistema se ele se perder. Então, nessas duas situações, né, o reset é importante. Então, observe que o reset pode ser manual, tá? Mas o reset pode ser também vindo de um watchdog. Ó. Eu representei de novo o watchdog aqui para vocês lembrarem dele. O watchdog é um reset automático. Acontece quando o processador se perde e não inicializa o próprio watchdog. É um timer que é inicializado pelo software. Se o software, por algum motivo, não inicializar o sistema com uma instrução específica, a gente vai ver no laboratório, o sistema é reinicializado. Então, além do watchdog, a gente viu o conceito de burnout e vimos o conceito de power on reset.
Os dois conceitos são ligados ao monitoramento de energia. Se a energia variar, né, no início, power on reset, ou durante o regime, o burnout, ele inicializa o sistema também. Então, eu tenho a situação de inicialização quando eu ligo, a situação quando eu aperto o botão de reset, e duas situações quando há variação de energia. No início, tá, ou no meio do processo. Sistema de temporização, através de um clock, né? Observe que o clock ele é gerado, né? Ó, tem a frequência de clock, ele é gerado através de um cristal, de um RC, através de um oscilador. O sistema de oscilação vocês viram, né? Vocês tiveram a oportunidade de estudar em circuitos digitais, normalmente implementado ou através de porta lógica ou através de transistor. Ou através do circuito integrado. Vocês conhecem o LM555, possivelmente. Ele é um circuito integrado que implementa um sistema de temporização. Por que a temporização é importante? Porque ela determina o número de ciclos, ela vai gerar os ciclos que, a partir de um determinado número, ele tem um ciclo de instrução. Então, você tem dois conceitos de ciclo. Ciclo de instrução, que é o número de clocks necessários para uma instrução ser executada, e ciclo de máquina, que é a divisão, né, que é o detalhamento do ciclo de instrução dividido em dois ciclos. Ciclo M1, busca da instrução, ciclo M2, execução da instrução. Então, a soma de M1 mais M2 determina o tempo da instrução. Né? Esse é o tempo que a gente está trabalhando lá no laboratório. No laboratório, eu pedi para vocês calcularem o tempo de uma determinada instrução. A gente fez na aula passada e na aula anterior. Né? Isso é baseado, tá, no cristal do sistema, tanto que é um valor dado. Tá? E o terceiro sistema fundamental é o sistema de interrupção. Né? O sistema de interrupção. O sistema de interrupção é um sistema que vem dos periféricos, é um sinal gerado pelo periférico, e o periférico, quando ele tem uma necessidade de ser atendido, por exemplo, eu usei o exemplo do mouse na aula passada. Quando eu movimento o mouse ou aperto um dos botões do mouse, eu estou dando um comando para o sistema que tem que ser atendido de forma imediata. Porque o mouse é prioritário no sistema, já que ele está ligado ao usuário. Se eu apertar, por exemplo, o botão direito aqui na minha tela, ó, vocês devem estar vendo aí, né, a ação desse botão, né, através de funções ligadas à tela do Windows, a esse ponto que ele está aqui no PowerPoint. Né? Posso copiar, posso linkar, né? Posso formatar coisas. Então, essas funções são geradas através de interrupção. Né? Já que eu tive que apertar um botão e quando eu apertei um botão eu gerei um sinal. Gerei um sinal, ó, né, do periférico. Vamos lembrar que a interrupção ela gera um vetor. O vetor é o endereço inicial da rotina da interrupção. Como te conhecido por driver, né? Aquelas rotinas que você... Então, esse mouse, quando foi instalado, né? Um mouse, quando foi instalado no meu sistema operacional, tá? Ele foi vinculado a uma interrupção, ele foi vinculado a um vetor de interrupção. Que no PC, inclusive, chama-se de int 0 até int 15. São 16 interrupções que o PC, o computador pessoal, né, ele possibilita. Tá? Observe os barramentos, barramento de dado, que carrega o código de operação ou variáveis. O barramento de dados está ligado diretamente à capacidade de processamento do sistema. Estamos trabalhando com o sistema de 8 bits. Nossa placa é a Atmega 328 trabalha com 8 bits, tem uma capacidade de processamento. Se eu utilizar um Raspberry de 32 bits, eu tenho outra capacidade de processamento. Então, o barramento de dados, além de carregar a instrução, carrega também as variáveis. Barramento de endereço localiza a informação no sistema, é ligado diretamente à capacidade da memória. E o barramento de controle. O barramento de controle, né, que é esse barramento que não aparece aqui. Barramento de controle são todos os sinais aqui de controle. Ó. Poderia estar representado através de um barramento mesmo. Então, observe que eu tenho
uma determinada número de vias na via de dados, normalmente 8, 16, 32 ou 64. E um determinado número de endereços, de vias no barramento de endereço, que determina diretamente a capacidade de memória do sistema. Porque 2 elevado a n, 2 elevado ao número de endereços, determina, tá, quantos endereços eu vou conseguir acessar diferentes. Então, em última análise, determina, né, a quantidade de memória que eu tenho no sistema. Por exemplo, se eu tiver 40 bits no barramento de endereço, 40 bits de 0 até 39 aqui, ó, significa que eu tenho 1 terabyte de memória, porque 2 elevado a 40 dá 1 terabyte. Né? 1 trilhão de bytes. 1 trilhão de bytes. Então você tem, né, a via de dados, a via de endereço, dando essa localização. Por exemplo, se eu tenho 40 sinais na via de endereço, significa que eu tenho 1 tera de memória. Porque 2 elevado a 40 dá 1 tera. Tá? Toda essa estrutura hoje é colocada dentro do microcontrolador. Então, eu coloquei aqui no lado desse slide a arquitetura do microcontrolador da plaquinha do Arduino, dessa plaquinha aqui, ó. Esse Atmega que vocês estão vendo aí na tela, ó, é esse chip preto aqui. Observe que tem as 3 estruturas que nós acabamos de estudar. Ó. CPU, muito parecido com a CPU do 8051. Memória de dado e memória volátil e não volátil. Observe as 2 memórias aqui, ó, flash e RAM. E o resto é periférico. Periférico é o sistema de controle. Então, aqui em cima eu estou mostrando o oscilador, estou mostrando o sistema de reset. Tá? Então, você tem aqui. Né? E aqui embaixo tem todos os periféricos. Ó, 3 portes, porte PB, PC, PD. Um controle de SPI, né, onde eu consigo trabalhar com um barramento serial. Conversor analógico digital, que está aqui em cima. Comunicação serial USART, ele tem um canal. Tá? O que tem mais aqui? Timers. Timers que vão determinar a temporização do sistema. É claro que o microcontrolador, é óbvio que o microcontrolador tem tudo integrado dentro dele. Então fica muito mais fácil de trabalhar, né? Então não preciso fazer projeto nenhum. Ó. Eu vou lá e coloco o microcontrolador meu na minha memória, na minha placa. Preciso ficar, né, criando um decodificador, fazer aquele vídeo, né, que vocês vão fazer a resenha foi feito. Né? Não preciso ficar montando nada, já está tudo pronto, já está tudo aqui, ó. Com a vantagem de ter memória aqui dentro e periférico. Por isso que o microcontrolador é tão usado. Né? E hoje o potencial de ser muito mais usado por causa do advento da internet das coisas, do IoT. Onde a ideia é colocar uma placa embarcada em qualquer dispositivo disponível, qualquer coisa disponível. Para fazer um controle mais adequado do sistema. Bom, fizemos então aqui a revisão da aula passada e fizemos essa exemplificação através do estudo de caso, né, do Atmega, né, através do Atmega 328. Né, então a gente tem todo esse sistema aí sendo apresentado. No slide anterior tem aqueles 2 vídeos lá do Mi Inter que eu estava falando, né, bem interessante lá de você assistir. Né. Tem um canal legal, né, um canal que trabalha bem com essa eletrônica mais básica. Tá? Bom, o nosso objetivo agora, tá, é pegar esse sistema aqui, ó, e fazer um estudo de alguns microprocessadores de 8 bits. A gente vai especificamente trabalhar com o 8085, tá, que é um exemplo clássico, tem ainda até hoje tem livros, né, que falam do 8085, porque ele é um bom exemplo de arquitetura. Tá? Mas o 8085 tinha alguns concorrentes na época, né, principalmente os 80, né, muito parecido com ele, e o 6502 da Motorola. O 6502 também, ele é bem colocado. Tá? Bom, aqui eu tenho, se você pegar meados da década de 70, né, quais eram as tecnologias disponíveis e que processadores utilizavam.
O 8085 que eu estou representando aqui, ele é uma CPU, né, bastante clássica, bastante utilizada. Até hoje é estudada, principalmente nos Estados Unidos. Tem livros publicados até hoje dessa arquitetura, porque é uma arquitetura simples, tá? E que exemplifica, né, todo o conceito que está dentro de um microcontrolador. O pessoal só quer saber de Arduino, só de montar sistemas de IoT, né? Vai lá, copia da internet um projeto, põe para funcionar. Né? O pessoal perdeu um pouco o interesse, né, do estado da arte, da parte física. Né? Então, o objetivo aqui é recuperar um pouco isso. É por isso que se estuda 85 até hoje. Os 80 também até hoje é estudado. Né? Coloco aqui os 3 processadores na época que melhor representaram todo esse boom de tecnologia. Né? E aqui embaixo estou colocando o TK-85. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. O TK-85, né? Observe que ele é um micro bastante sui generis, né? Bastante, né, interessante aqui, porque ele tem um teclado, ele tem um gravador que servia para gravar os programas e os resultados, gravando uma fita cassete, imagina. Né? Tinha uma TV que fazia o papel do monitor. Um sistema totalmente arcaico, mas muito parecido com o que a gente ainda tem hoje. Só que não tem uma fita cassete hoje, eu tenho uma memória SSD. O meu teclado é um teclado alfanumérico, espaçoso, de boa qualidade, barato. Né? O meu monitor não é mais uma TV colorida lá que eu preciso colocar um bombril para ela funcionar. Né? Minha TV é uma TV de um monitor de alta definição, né? Muitas vezes grande, tem gente que usa monitores grandes, né? Tipo TV 40 polegadas, esse tipo de coisa, não é, né? Principalmente de pessoal que está com um pouco mais de idade lá que não consegue mais ver as letrinhas. Né? Então, ter um monitor interessante é bem legal. O Apple II, né, que vocês todos devem ter ouvido falar já, que foi o primeiro produto de sucesso da, Microsoft, da, da Apple, né, que desenvolveu lá o conceito, o legado da Apple, que hoje tem um prédio maravilhoso lá em Cupertino, né? Dei uma olhada depois no YouTube, o vídeo da construção desse prédio, é algo assim impressionante, né? E o dinheiro que foi investido ali pelo Steve Jobs na época, né? E depois ele acabou falecendo e aí o substituto dele, né, acabou herdando essa missão e continuou esse legado aí. Né? Tanto que depois do Apple II teve o Macintosh, que foi outro grande sucesso, é um computador preferido aí dos arquitetos, dos desenhistas, né? E aí ele cativou toda uma geração que até hoje utiliza o iMac, né? Utiliza o computador da Apple. Tá? Aqui tem o TRS-80, que usava o Zilog, né? Foi um computador bastante comum no Brasil, no início da década de 80. Eu lembro, ele era tipo um Telex, né? E a minha empresa já desenvolveu um projeto, né, desse sistema aí. Então, são 3 exemplos aqui de microcontrolador, de microprocessador, não microcontrolador, microprocessador, né, que, obviamente, com memória externa e periféricos, consegue formar isso que vocês estão vendo aqui. Ó. Deixa eu diminuir um pouquinho. Eu vou precisar só pegar a bateria do meu celular que está acabando aqui, eu acabei esquecendo, peço um minutinho só para vocês, tá? Só um minutinho. Em 1 minuto a gente retorna, ok? Estou.
Jonatas Felipe, de Itajaí, SC. O predileto do... Sextou? Que é isso, Matheus? Que é isso, Matheus? Essa letra vira hit, esse daí é meu bordão. Quem tá com essa na mídia foi o MC Negão. Essa daí vira hit, esse daí é meu bordão. Quem tá com essa na mídia foi o MC Negão. Desculpa aqui, tive que achar o carregador aqui, tinha sumido. Vamos lá, dar continuidade. Então, o que vocês estão vendo aí na tela agora, né, é a arquitetura, né, a arquitetura do 8085, né, desse processador aqui, ó, desse processador que equipava esse TK-85. Né. Não só o TK-85, né, o 8085 foi a CPU de vários e vários computadores, principalmente computadores de uso mais profissional na época. Existiam uns terminais ligados em mainframe, né? Antigamente tinha o conceito do mainframe. O mainframe era um tipo de um servidor que existia dentro de grandes empresas. Somente grandes empresas tinham mainframes. Né? Hoje até existe esses servidores, só que os servidores são o que a gente chama de nuvem. Porque as empresas também estão conectadas. E são empresas especializadas em armazenamento de dados, que vocês conhecem muito bem, todos nós somos clientes dessas empresas. Google, Amazon, Apple, né? Aqui no Brasil a Localweb, então são empresas que têm essas estruturas físicas, né? E naquela época essas estruturas estavam dentro da empresa e para conversar com essas estruturas você tinha terminais até mais parecidos com esse daqui, ó, né? Que foi o exemplo do Z80. Né? Então, era muito comum, né? Você ia, por exemplo, viajar numa empresa aérea, então tinham esses tipos de terminal lá para fazer o check-in. Né? Então era um uso muito mais comercial e industrial do que o uso doméstico. Né? Quem realmente revolucionou e começou a implementar ou começou a ofertar o computador para o uso doméstico, o uso que não era profissional, foi Steve Jobs, né? Que coloca aqui a figura dele aqui. Com certeza vocês conhecem, né? Ele morreu em 2012, mas a história dele é muito conhecida, né? Tem filme na Netflix que fala, né, da história do Steve Jobs, né? Tem uma olhadinha, né? No YouTube também tem biografia dele, tem um livro muito legal de biografia dele, né? E ele foi realmente uma pessoa que marcou muito a tecnologia, né? Uma pessoa visionária, né? E uma pessoa que entendia a necessidade do mercado e ofertava, né, o que o mercado precisava. Né? Não é que ele ia perguntar para o mercado, não ia perguntar para o cliente, mas ele tinha um processo empático tão forte, né, que ele sabia o que o mercado queria. Então, aqui o Apple II, por exemplo, esse computador que é um clássico, né, a biografia dele descreve direitinho o desenvolvimento dessa arquitetura, né, foi o início dos computadores pessoais. Depois desse teve o PC, né? O PC, sim, que era um computador mais parecido com esse daqui, ó, né? Já com flop disk embutido, né? Não como esse daqui que estava separado. Né? Então, e esse computador que vocês têm hoje aí na frente de você, quem está usando um computador, pode ser o laptop, pode ser o desktop, né? Ele é herdeiro de toda essa linhagem aqui. Né? Ou seja, tudo começou lá na década de 70, há quase 50 anos atrás, entre 40 e 50 anos atrás, no Brasil na década de 80 só,
E a partir daí você teve toda uma geração, né, de computadores que hoje, né, a gente pode quase que, né, dizer que o principal herdeiro, né, desses computadores é o smartphone. O smartphone hoje é a principal mídia, né, de acesso às informações de servidores. Nós assistimos filmes no smartphone, nós acessamos nossos e-mails, alguns de vocês devem estar assistindo essa aula do Zoom no smartphone de vocês, né? Então, é toda uma geração até chegar no smartphone. A diferença do smartphone é que ele tem um microcontrolador aqui dentro, né? E, obviamente, um microcontrolador muito mais poderoso do que todos essas CPUs que a gente está colocando aqui. Aqui eu estou mostrando para vocês a arquitetura interna do 8085, né, que é esse processador aqui que está aqui, ó, 8085. Aliás, eu estou colocando um link aqui, ó, vocês têm 3 links, vocês podem acessar, aqueles que gostam de tecnologia, querem dar uma olhada na pinagem, querem estudar arquitetura interna, né, como a gente está fazendo aqui, ó, com o 8085, tá? Mostra que eles são muito parecidos, esses 3 processadores, muito parecidos. O 8085 muito parecido com os 80, aliás, o Z de Zilog era uma dissidência da própria Intel, né? Foi um grupo de desenvolvedores, de analistas, de cientistas que saiu da Intel e fundou a Zilog, né? Motorola é bastante conhecida, até hoje ela existe, né? Ela foi adquirida pela China, né? E hoje ela é mais marca de smartphone, mas na época a Motorola fabricava muito circuito integrado. Depois os chips da Motorola viraram os chips da Freescale e hoje a Freescale foi adquirida pela NXP, né? NXP que veio da antiga Philips. Antiga não, né? A Philips continua até hoje aí. Mas a divisão de componentes da Philips foi a NXP e depois a NXP foi lá e comprou, né, a divisão da Motorola, né? E a Motorola acabou só direcionando aí para os telefones celulares como tem até hoje, né? Algum de vocês talvez esteja vendo essa aula, né, num celular Motorola. Vamos dar uma olhada nessa arquitetura. Observe que essa arquitetura tem muito a ver com essa arquitetura que eu representei aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Decodificador de instruções. Ela está em inglês aqui, tá? Vocês encontram na internet aí ela traduzida, né? Mas aqui é bem tranquilo, né? Decodificador de instruções. Observe que ele tem um registrador, né, para armazenar a instrução inicialmente. A instrução, uma vez decodificada, gera sinais de controle e temporização. A gente viu isso na aula passada, né? Aquela tabela da verdade, gerando o sinal de chip select, read, write de cada registrador. O sistema de controle e temporização controla uma série de sinais periféricos aqui que a gente já vai estudar. Vamos dar uma olhada, na apostila está bem detalhado. Tem bons livros do 8085 disponíveis. Bons livros, não mais em português, né? Não mais em português, a gente tinha antigamente, talvez até na biblioteca lá do Mackenzie você encontra algum livro, ou nos sebos aí você encontra algum livro do 85. Mas em inglês ainda até hoje existe, mostrando que até hoje ele continua sendo estudado, não para ser aplicado, mas estudado porque ele representa muito bem a arquitetura típica de um sistema de controle. Acumulador, flip-flop, né, que armazena, tudo isso que a gente viu. O registrador temporário e o LET do acumulador aqui são registradores auxiliares, assim, com ajuste decimal. Tá? Então, eu nem destaquei, né? Se vocês pegarem aqui a minha arquitetura, pode observar que só eu foquei no acumulador e no flag só. Na parte de registradores, registrador BC, DE, HL, então são 3 pares de registrador. Tem registradores temporários aqui que somente as instruções internas utilizam, então não precisa guardar. E o PCSP, né, que a gente viu na aula passada no laboratório, na simulação, e vamos ver hoje de novo, vamos ver o SP funcionando. Lembrando que o PC é o registrador que indica o endereço da instrução que está sendo executada. Todo salto, eu tenho a carga do endereço de salto no PC. E tem o stack pointer. O stack pointer aponta para a área de RAM do sistema que está definida a pilha. Aqui embaixo eu tenho uma série de sinais, alguns deles já estudados. Então, vou dar um zoom aqui para
vocês darem uma olhada. Para ficar mais claro também. Vocês podem dar com a tela no computador. E na apostila está descrito cada um desses sinais aí, tá? Que vem desses livros, tá? Desses livros mais antigos. Tá? Que eu volto a dizer, até hoje são estudados. Né? Se tivesse um semestre inteiro de arquitetura de sistema programável, a gente estaria estudando isso com detalhes. Tá? Para entender melhor como funciona a CPU dentro do microcontrolador, que é hoje... Hoje as soluções são essas daqui, ó. Você tem um chip só, né? Um chip só, esse central aqui, que controla todo o sistema. Antigamente você tinha CPU, até hoje, né? Se você pegar motherboard do seu laptop ou do seu desktop, você vai ver lá que tem os 3 elementos, né, separados. Tá? Por que eles são separados? Porque são sistemas de alta performance. Então preciso de muita memória, preciso de 6 GB de memória, por exemplo. Não cabe dentro de uma CPU. Precisa de muito periférico externo, não cabe dentro da CPU. Então, você coloca lá no chipset. A gente vai ver uma figura na sequência aqui, mostrando lá, relembrando, né, os itens internos do computador pessoal. Aliás, na semana passada, eu recomendei um vídeo para vocês. É um vídeo que mostra detalhadamente a estrutura interna de um computador pessoal. É muito importante vocês darem uma olhada nisso. Bom, aqui eu tenho um buffer de endereço e aqui em cima eu tenho a via de dados. Via de dados de 8 bits, endereço de 16 bits. Tá? Se vocês pegarem o Z80, né? O Z80, opa, está aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a coisa aqui comigo. Aí. Se vocês pegarem o Z80 e pegarem o 6502, né, que estão aqui as informações dele, o PDV, vocês vão ver que é uma arquitetura muito parecida. Né? Eles tem pequenas variações entre eles. Né? Pequenas variações, pequenas evoluções. Né? Uns inovaram de alguma forma, colocaram menos pino, né? Dividiram melhor os pinos. Tá? Mas eles são arquiteturas muito parecidas. Né? Até porque são de 8 bits. Né? E na época competiam, né, para ser a plataforma de controle de computadores, os primeiros computadores pessoais, né, que foram disponibilizados no mercado. Ok? Bom, dá uma olhadinha só nesse sinal de controle que está aqui embaixo, ó, que está bem detalhado na apostila. Dá para ver melhor agora aí, né? Vamos lá. Sinal de read-write, sinal de escrita e leitura. While memory divide, né, indica se o sinal de endereço e dado está indo para a memória ou para o I/O. I/O é o periférico. Observe aqui que a memória está barrada, então quando esse sinal tiver 0, o endereço e dado estão indo ou vindo da memória. Se tiver 1, de periférico. Sinais de interrupção, que vem de periféricos. Sinal de serial, só de SID, que vem tipo uma UART que dentro dele, o 85 tinha sinais seriais, eles eram muito importantes para implementar a conectividade, as primeiras conectividades em redes corporativas. Só que eram redes ponto a ponto, né? Não eram... pode ser a rede varal também, tipo RS 485, tá? Mas o mais comum era eles trabalharem ponto a ponto com algum dispositivo. Ponto a ponto é ligado diretamente. Né? Hold e holder para a sincronização desse processador com processadores externos. X1, X2 é o cristal, frequência de saída clock out. Sinal red, né, faz com que o processador pare, né, para que algum outro evento seja finalizado. Né, importante para a sincronização. Né. E aqui o reset. Entrada de reset, saída de reset. Via de dados, 8 bits, D0, D7, via de endereço, 16 bits. Então, a gente tem a pinagem completa do sistema, tá? E, como eu disse, vocês podem depois, né, detalhar um pouquinho melhor aí. Deixa eu ver se no chat aqui tem alguma pergunta. Não tem nada aí, né? Só o pessoal dando risada aí. Dica aí, né? Hoje é sexta-feira, né? Não tá podendo sair muito, mas é importante se divertir, né? Não deixar de viver. Vamos lá?
Aqui eu tenho a binagem completa do 8885. Observe aqui a via de dados de D0 a D7, misturado com a via de endereço A0 a 7. Então eu tenho um sinal chamado ALI para fazer essa separação. Era uma desvantagem do 8885. Por ele ter muitos registradores, por ele ter muitas interrupções e muitos sinais de controle, tá? Ele precisou misturar, né, multiplexar o sinal de dado com o endereço menos significativo. Por isso que está escrito lá AD0 até AD7. E o sinal de ALI, que é o sinal ALI, Address Latch Label, aqui, ó, o pino 30, tá? Ele faz essa separação. Então, uns 10 anos atrás, até mais, 15 anos atrás, quando a gente dava o microprocessador, a gente fazia esses projetos. Não tinha microcontrolador como vocês têm hoje, né? Não tinha placa de Arduino bonitinha como essa daqui, ó. Você compra aí por 30, 40 reais. Antigamente você tinha que montar sistemas complexos e não dava para você construir, por exemplo, sistemas de IoT. Pensar em comunicação sem fio, comunicação em rede, internet, tudo isso só foi possível a partir do desenvolvimento dessas estruturas. Ok? O nosso objetivo aqui não é fazer projeto com 8035, tá? Eu só estou usando ele como estudo de caso dessa plataforma aqui, ó. Então, entender, né, que um sistema programável composto de CPU, composto de decodificador, URL, registrador, memória volátil, não volátil, periférico, isso é importante. Tá? E o meu objetivo ao estudar o 8035, tá, é exemplificar essa estrutura e não fazer um projeto. Tá? A gente vai fazer projeto com essa placa aqui, ó, já na semana que vem. Tá? Para a semana que vem a gente vai fazer um projeto com o Arduino. Aí sim vale a pena. Você vai poder aplicar, tá? Inclusive para sistemas modernos aí, de conectividade, né? Você vai poder colocar placa de Wi-Fi, você vai poder colocar placa de Bluetooth, né? Vai poder colocar sensores aqui. Então, vocês vão conseguir, em menos de 6 semanas úteis, né, vão ter a possibilidade de montar sistemas de IoT, né, sistemas onde você vai poder disponibilizar num servidor, né, informações da sua placa, e esse servidor vai poder controlar a sua placa. Isso seria impossível com esses sistemas antigos. Aliás, na época desses sistemas, nem internet existia direito. Né? Direito não existia. A internet foi desenvolvida a partir da década de 90. Nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil, final da década de 90, o primeiro domínio da minha empresa, eu lembro, né? Foi em 1998. 98, né? Excel BR, que é o domínio né? Que talvez você já tenha acessado aí. Então, é muito novo, tudo é muito novo. Né? Então, durante 10 anos, né, nós não tínhamos internet, a empresa não tinha internet. Imagina um mundo sem internet. Né? Vocês que estão na geração aí milênio, né, nunca, né, tiveram, né, uma experiência de sobreviver sem uma internet. Né? Sobreviver sem internet. É uma realidade importante hoje em dia. A internet hoje é tão importante como eletricidade, é tão importante como água, como luz, energia elétrica. Né? É uma coisa essencial, infraestrutura. Observe quantos negócios existem por causa da internet e a importância, né, da gente ter uma evolução rápida na internet. Por isso a importância da discussão do 5G, né, que o pessoal está discutindo aí. O 5G, o 4G já possibilitou uma série de tecnologias importantes, como tecnologias aplicadas ao celular. Então, você tem o Waze hoje, você tem os sites, né, você tem interação, você tem o Waze, você tem o WhatsApp, né, tudo por causa da possibilidade, né, da infraestrutura das comunicações, da internet. Né? Então, o celular com a sua tecnologia 4.0 já viabilizou tudo isso. Já viabilizou. O 3G já dava para fazer bastante coisa. Né? Agora, imagina com o 5G. O 5G você vai ter o carro autônomo, o 5G você vai ter uma real implantação de internet das coisas. Você vai poder conectar tudo. Né?
o potencial do 5G é tão grande que ele possivelmente vai até matar a TV a cabo. Você não vai precisar mais do cabo da TV a cabo. Né? Você vai ter uma velocidade tão grande na conectividade 5G, né, que o sinal o atual provedor de cabo vai virar o provedor, né, de 5G. Né? Então, realmente estamos começando a viver uma nova revolução aí, né, um novo patamar, né, que vai viabilizar a internet das coisas, junto com a inteligência artificial. Então, vocês vão ter a possibilidade aí, né, de serem protagonistas, né, desenvolverem essas tecnologias, implementarem essas tecnologias de uma forma muito mais intensa até do que existe hoje. Né? Muito mais intensa. A gente vai ter um futuro aí muito promissor, podem ter certeza disso. Né? Com carros autônomos, com drones, inteligência artificial. Né? Não tenho a menor dúvida, né, que vocês aí nos próximos 30 anos vão ser responsáveis por uma nova revolução aí, né, em todo o processo. E com certeza, né, uma possibilidade de bem-estar aí para a humanidade, né? A gente fica achando aí que a humanidade está cheia de problema, realmente a internet fica nos mostrando as coisas em tempo real aqui nessa telinha, e a gente fica achando que o mundo é muito pior, né? Que a gente vive o pior momento da história da humanidade. É só conhecer um pouquinho de história e ver como que era a vida na Idade Média ou a vida na época de Cristo, né? Há 2000 anos atrás, para entender como a gente tem hoje uma vida boa, né? E como vai ser muito melhor daqui a alguns anos. Tá? Eu tenho certeza que a geração de vocês vai, né, ajudar a implementar muito dessas tecnologias aí. Só se tem alguma observação no chat aqui. Aqui tem uma pergunta, a Natália. Explicar um pouco como é o D0 e D7. Claro, Natália, eu vou ter um esquema na sequência que vai ficar um pouco mais claro. Tá? O nosso objetivo aqui não é fazer projeto, porque tudo isso está dentro do microcontrolador. Mas essa pergunta é bastante pertinente. Antigamente, tá? A gente precisava se aprofundar bastante nisso daqui. Tá? Eu já vou esclarecer melhor essa dúvida aqui na próxima tela. Ok? Aqui, ó. Nossa placa Uno, né, que a gente tinha no Mackenzie há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era esse SDK85 que vocês estão vendo na tela aí. Né? Então, esse SDK85 ele tinha o tamanho da tela de um laptop, né, um trambolhão. Né? E observe que todas as funções do sistema eram separadas. Ó. Microprocessador, deixa eu dar um zoom aqui para... Quem se interessar um pouco mais, né, no desenvolvimento desses circuitos, tem bons livros do 85. Vocês podem encontrar na biblioteca, tá? E quem quiser se aprofundar nisso, com isso, no YouTube tem vários vídeos sobre isso. Tá? Tem bastante material disponível, né, sobre projetos com 85, que é legal para você entender como que o microcontrolador funciona hoje em dia. Né? Mas é claro que tudo isso está dentro do microcontrolador. Né? Esse SDK85, observa quantos chips ele tinha aqui. Ó. Porque todas aquelas funções de memória, periféricos, eram implementadas através do SDK85. E aqui eu tenho um esquema, né, que vai responder um pouco mais a pergunta que a Natália fez aí, né, sobre a via de dado e endereço. Né. Esse esquema, inclusive, se vocês olharem, aqui está um pouco mais detalhado, tá? Eu já vim nesse esquema aqui, o outro só para a introdução, e aqui tem o esquema completo, ó. Tá aqui. Ó. Esse é o esquema do SDK85. Tem livros que falam sobre isso. Né? O pessoal que quiser aí, né, aprender um pouquinho sobre os primórdios dessa área de controle de microprocessador, tem bons livros aí. Né? Mas é quase que um estudo arqueológico. Né? É um estudo para se entender o que tem dentro do microcontrolador. Tá? Aí você tem que ver, pô, se eu não tiver muito tempo, o que é melhor? Eu tentar me aprofundar no microcontrolador ou pegar esse microcontrolador aqui e fazer um projeto de internet das coisas? A gente só tem, né, mais 2 meses de aula. Né? Então, é claro que eu não vou me aprofundar nisso, né, para
né, ter a possibilidade de fazer uma montagem de algo que vai depois da sustentação, o estudo de caso do TCC, a disciplina de projetos que o Rodrigo, né, o professor Rodrigo, o coordenador do curso, vai dar para vocês aí daqui a 2 semestres. Né? Então, isso é fundamental. Fundamental vocês saírem do curso já, né, com alguma coisa operacional, um estudo de caso real, né, e com características de IoT, características de internet das coisas. Eu volto a insistir na importância de todos os dados disponibilizados, todos os dados levantados, todos os dados medidos no sistema estarem na internet. Tá? Não existe hoje sistema desconectado. Tudo está ligado na rede. Tudo. Tá? Tanto que a gente não tem mais vida privada. Né? Vida particular, no aspecto, você tem vida privada dentro da sua casa, obviamente, não sei o quê. Né? Mas alguma dúvida, né? Alguém duvida que, né, se o Donald Trump nos Estados Unidos achar que você é um terrorista, ele não vai te encontrar em questão de minutos, né, jogando um míssil aí na sua cabeça, como já tantas vezes os Estados Unidos fizeram aí, né, em inimigos lá de terroristas e tudo mais. Né, todos, né, hoje todo o sistema está rastreado. Né, a Matrix, né, usando a analogia do filme, né, a Matrix, né, o Big Brother, né, quiserem usar também a analogia do filme de 1984, né, veja esse filme. É um filme meio arcaico, mas ele é um filme muito profundo, né, que mostra, né, como o nosso sistema hoje é um sistema vigiado. Né? Nós não temos mais privacidade. Né? Não temos mais privacidade. Tudo isso por causa da internet, porque está tudo conectado à internet. Né? Imagina que você quisesse um dia desaparecer do sistema, né? Como lá no filme Matrix, né? Toma a pílula azul lá e some do sistema. Hoje não dá para fazer isso. Não tem pílula azul para a gente tomar. Né? O Rafael colocou uma observação aí, tá espantado, né, com as coisas, mas, né, vocês acho que no Netflix tem um filme daquele que Snowden, né? Como é que chama aquele filme do Snowden? Se quem assistiu aí, se puder me lembrar, né? Que agora está exilado na Rússia, né? O Snowden, ele roubou, né, da agência de inteligência americana, né, uma série de arquivos que mostravam como os Estados Unidos espionavam todo mundo. Né? Então tem um filme que fala sobre isso. Né? E mostra como nossa vida é totalmente exposta. Né? Principalmente por causa do celular. Né? Tanto que os neuróticos, o que eles fazem? Né? Eles pegam a câmerazinha do celular aqui, ó, e põem uma fita aqui. Ó. Né? Porque tem gente aí que fica achando, né? E realmente isso é possível. Né? Um hacker, ele consegue entrar no seu celular e ficar, né? Liga a sua câmera e fica te observando. Você sabe, isso acontece também aqui na tela, vocês estão me vendo aqui. Né? O Zoom é uma empresa americana. Tudo isso daqui está indo para um servidor americano. Alguma dúvida que o Donald Trump não tem acesso a isso? Tudo isso por causa da internet. O Gabriel lembrou que não é a pílula azul, mas a pílula vermelha que você sai do Matrix. É isso daí. Eu não sou muito bom de memória, não. Tá? Se alguém lembrar do filme do Snowden, né, peguem aí na internet, coloque aqui o título do filme dele, que isso é bem interessante, bem impactante também. Ô, professor, não sei se você já viu, mas tá passando uma série na Netflix que tá todo mundo comentando exatamente sobre isso. Redes É o sociais. Dilema das Redes, chama. Eu já vi, é impactante mesmo. Qual o nome? Dilema das Redes, é bem legal, tipo, fala sobre várias pessoas que trabalham, tipo, engenheiros que trabalham no Google, Twitter, trabalham na Apple e tal, e eles falam que, tipo, todos os movimentos estão sendo rastreados e tal, e eles contam toda a história. Isso daí. Tanto que esse pessoal aí, né, não deixa os filhos, né, deles mexerem na rede social. Isso daí. Isso daí. É um filme muito, muito impactante. Mas a gente, né, vamos também ficar tão neurótico, né? Alguém tem algum problema aí, né? Se o Trump estiver me vendo aqui, qual é o problema, né? Vamos dar um alô para ele. Né? Mas realmente tem muita gente que se incomoda, né? Muita gente que se incomoda. Né? Se a gente tem uma vida certinha, né? Agora, se a gente tomar pílula vermelha, né?
usando a analogia do Matrix, aí o sistema vai correr atrás da gente, né? Então, esse filme Matrix também é muito impactante. Eu sugiro quem não viu o filme, né? Ele acho que não tem no Netflix, ele está no Now, né? Outro dia estava free lá no Now, né? O Now é o sistema da NET, né? Então é bem interessante. Eu acho que deve ter no YouTube. O YouTube tem muito filme, né? Só que você tem que pagar para ver os filmes no YouTube. Né? Hoje está sendo uma importante plataforma também. Então, Matrix, essas redes sociais que o Leonardo lembrou muito bem aí, né? Realmente são coisas para a gente ver como o efeito da internet, né? Bom, o nosso objetivo aqui é estudar o hardware dela, tá? Não vamos ficar aqui loucubrando, que já são quase 8 horas. A gente precisa evoluir aqui nesse hardware, né? Ok? Vamos voltar aqui esse esquema, que é um esquema importante, tá? Que hoje está dentro de um microcontrolador, eu volto a falar. Tá? Aqui tem um 8085, tá? Um 8085, ó. Tá? Esse 85 está lá com cristal, a entrada de cristal, reset, observe o reset ativo em nível baixo. As entradas de interrupção aqui que não estão ligadas, porque estariam ligadas aos periféricos que estão aqui, ó. Sinais de sincronismo, que não vamos se importar agora. E aqui tem a via de dado e endereço. Tá? Observe que a via de dado e endereço é menos significativo, o byte menos significativo, de D0 até D7, é multiplexado com a 0 a 7 para economizar pino. E para isso a gente tem o sinal de Ali, ó, sinal de Ali, que vai entrar num decodificador. Esse decodificador 373 aqui é um separador de dado e endereço, tá? Que quando ele estiver aqui em nível alto, ele deixa passar o dado, o endereço. Quando estiver em nível baixo, ele bloqueia essa informação. Tá? Então, o Ali ajuda a separar dado de endereço. Então, observe que aí sim eu tenho 8 vias de dados e 16 vias de endereço separadas. Então, ele precisava de um chip a mais. Então, um desses chips que estão aqui, ó, é o 74373. O Zilog, que era o Z80, não precisava disso. Ele tinha um hardware um pouquinho mais enxuto. Por outro lado, não tinha todo sinal de interrupção, sinal de sincronismo, etc. Então, eram realmente computadores muito arcaicos comparados com o que tem hoje, né? Esse computador STK85, por exemplo, tem 2K de memória RAM, 2K de memória RAM, né? Tem um teclado alfanumérico, o display dele, tá? O display dele, aqui, ó, dá para ver aqui, ó, são seis displays numéricos, né? E esses eram os primórdios dos computadores, né? Fazer esse computador pessoal dessa forma. Claro que depois colocaram um monitor de TV, depois a Apple foi lá e criou, né, o conceito de monitor dedicado, né, ao computador, inclusive embarcado, né, que depois veio o Macintosh, né, e o próprio PC, né. O PC tem um monitor separado, mas a Apple sempre veio com essa história de integração, né. O outro clássico aí nessa história de tecnologia é o Macintosh, né. Vocês já devem ter visto o Macintosh aí, né, digitem aí no Google, vejam a imagem dele, né, que foi um clássico também, que no livro da biografia do Steve Jobs escreve bem, né, esse livro aí. Aqui eu tenho a separação de dado e endereço, e aqui a gente tem, tá, a seleção de memória ou periférico através de decodificadores. Né? São decodificadores que você tinha até 8 sinais de endereço, 8 sinais de seleção, observe que são ligados ao chip select. Então, podia ter 8 chips de memória e 8 chips de periférico. Né? Então, esses decodificadores, que é o 74373, estavam presentes aqui, ó. Então, esses chips meio perdidos aqui, ó, faziam todas essas funções aí. Ou seja, se você pegasse os primeiros computadores pessoais, você tinha dezenas de chips. A possibilidade de um desses pifar é enorme. Enorme, por isso que eles não eram confiáveis. Hoje você tem um laptop aí, se você abrir, ele tem pouquíssimos chips. Né? E por isso que são tão confiáveis. Tanto que a tecnologia, né, a nossa tecnologia aqui de trabalho eletrônico, é fantástica no aspecto que os equipamentos, tá, eles não quebram mais. Eles são tão integrados que eles não pifam, praticamente não pifam. Por que você troca o seu celular? Porque ele
ele pifa. É claro que alguns de vocês vão falar, é porque é roubado. Em São Paulo também é meio complicado, né? Muitos de nós já tivemos essa triste experiência, principalmente quem usa bastante transporte coletivo, né? Fica lá parado, né? E todo mundo fica mexendo no celular, né? Passa lá um motoqueiro meio maluco lá e te leva o celular, né? Mas se você se você não tem esse problema de roubar e tudo mais, você vai trocar o celular. Por exemplo, meu celular aqui está com 4 anos. Por que eu vou trocar esse celular aqui se ele está funcionando tão bem até hoje? Né? Porque alguém vai fazer propaganda? Não, porque ele está quase obsoleto. As aplicações dele são lentas. Toda vez que a Apple, né, no meu caso é um iPhone, o iOS é atualizado, ele fica mais lento ainda. Né? Eu preciso trocar isso porque ele ficou obsoleto. Olha que maravilha, né? Eles evoluem a tecnologia para tornar o seu equipamento obsoleto para você poder trocar. Poder não, ter a necessidade de trocar, né? Então o mercado hoje é dessa forma. Por que você troca a sua TV? Porque ela quebra? A TV não quebra mais. Né? Não quebra. Né? Claro, tem um outro azarado aí, né? Mas a tecnologia hoje ela está toda integrada. Né? A qualidade ela é garantida pelo fabricante do chip. Né? O Ivi estava fazendo um comentário aí, né, das tendências políticas do Alex aí. Né? Não vamos entrar em polêmicas, né, numa sexta-feira. Tá? Ok? O Alex já se manifestou aí. Vamos lá, então. Vamos evoluir aqui, ó. Então, eu tenho um link aqui, ó. Tá? Tem um link na apostila que mostram esses esquemas. Aqui, o link está aqui, ó. Tá? Se vocês digitarem, entrarem nesse link aqui, vocês vão ver o esquema da STK85. Aqui tem o esquema dele. Tem livros sobre isso. Na biblioteca nós temos livros. Né? Se interessarem por um desses livros, né, você tem o Estante Virtual, que é um sebo eletrônico, né, muito legal, né? Consegui vários livros legais aí, antigos, né, no estande virtual, né, que conecta, né, todos os sebos ali e quando existe lá livros disponíveis no sebo lá em Porto Alegre, que você se interessa, né, ele disponibiliza e chega na sua casa. Né? Então, é uma coisa muito interessante para quem gostar desse tipo de tecnologia. Aqui você consegue ver o manual de operação desse equipamento aqui, do STK85, né, e aqui mostra, né, a arquitetura dele, ó. CPU, ó, o separador de dado e endereço, tá? Aqui ele tinha ROM misturado com I/O, uma RAM, o teclado, o controlador de teclado, esse tecladinho que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Então, tudo eram chips, ó. Por isso que ele tem tudo chip assim, ó. O teclado, né, não é um teclado como a gente tem hoje, né, com o teclado semelhante a uma antiga máquina de escrever. Então, esse foi o primeiro computador, né? É um estudo de caso importante, né, para a gente entender os 3 blocos, né, que eu repito aqui, ó. CPU, memória e periférico. Esse sistema mudou tanto, conceitualmente ele é o mesmo que existe hoje, tanto que eu estou colocando aqui para vocês, tá, uma foto de uma motherboard, pode ser de um desktop, pode ser de um laptop, não interessa. E se vocês olharem, analisarem, e aquele vídeo que vocês estavam fazendo resenha lá da semana passada, né, mostra, né, a parte interna da CPU, tem um vídeo bastante interessante lá que eu reforcei para vocês acessarem, mostra lá, CPU, só que agora é uma CPU i3, i5, i7, é um AMD, uma CPU com 4 núcleos, mas é uma CPU, faz o papel, lê o código de operação e executa. Hoje ela é tão poderosa que ela precisa de um ventilador em cima dela para trocar calor, de tão rápida que ela é. Os 2 tipos de memória RAM e memória flash. Lembrando que a memória flash é um tipo de memória ROM. E a memória RAM, hoje você vai até 16, 32 GB de memória. Né? O chipset é o chip periférico, é nesse chipset que você tem a USB, é nesse chipset que você tem a placa de controle de vídeo, é nesse chipset que você tem a placa de controle de som, no chipset também você vai ter, eventualmente, algum tipo de interface de comunicação.
Tá? Então, todos os periféricos ficam embarcados aqui. Claro que alguns deles também são espetados aqui nesses conectores que vocês estão vendo. Então, alguns de vocês, por exemplo, pegam uma motherboard, né, da Asus, por exemplo, com essa que vocês estão vendo aí na tela, né, e colocam lá uma placa de vídeo da NVIDIA, uma placa de vídeo dedicada, né, para você ter jogos mais rápidos, para fazer editoriação eletrônica. O pessoal gosta de som, né, um home theater, são 5.1, 6.1, né, com efeitos, não sei o que, ela coloca uma placa de som dedicada. Né? Alguns de vocês trabalham com isso. Tudo isso é periférico. Né? Tudo isso é periférico. Então, observe que, apesar de tantos anos, né, terem passado do SDK 85, né, um sistema lá da década de 70, né, para o último PC, o último laptop, tá, essa estrutura aqui, ó, tá, com memória, RAM e ROM, periférico, entrada e saída e CPU, continua a mesma. Ó, CPU, memória e periférico. Isso é importante vocês perceberem e notarem. A tecnologia evolui, mas a arquitetura continua a mesma. Não houve uma mudança de arquitetura significativa nos últimos 50 anos. Tá? É a mesma analogia do carro. Se pegarem o carro de um século atrás, né? Carro de um século atrás, um Ford T, né? Aquele Ford serial, né? Calhambeque, a gente chama de Calhambeque hoje em dia, né? E pegarem o carro atual, ele não mudou significativamente. Agora a gente tem um carro que começa a virar elétrico, autônomo, o carro que voa, né? O drone é um tipo de veículo, né, que voa, etc. Ok? Bom, aqui, né, para a gente encerrar esse capítulo, né, eu dou uma sugestão aqui de um site da Intel para você estudar a evolução dos chips. O primeiro chip, tá, eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá, do Olhar Digital aqui na sequência. Tá? O primeiro chip foi o 4004. Né? Aqui, não sei se eu aumentar o zoom aqui, eu vou conseguir ver, não vou conseguir. Depois, se vocês acessem aqui esse site, vão ver todos esses chips aqui. Ó. Tá? Então, tudo começou no 4004. 4004 em 1970, um chip de apenas 4 bits de via de dados, 16 instruções. Aquele SAP, né, que o Malvino implementou, né, é inspirado no 4004. Vocês vão ver o vídeo dele ali daqui na sequência. Depois do 4004 teve o 8008 e o 8080. O 8080 foi pai do 8085. Então, em 1975, você teve o 8085, né, que é essa segunda geração aqui, ó, que fabricava esses máquina de calcular, computadores básicos, etc. Foi o chip que a gente acabou de estudar. A evolução do 8085 era o 8088. O 8088 foi o primeiro computador, vou aumentar um pouquinho aqui só para vocês verem, ó, o primeiro computador pessoal PC XT era feito com 8088. Isso no início da década de 80. Tanto tempo atrás, 40 anos atrás. Aí houve uma grande evolução, 8080, 8086, 80286, PC 286, PC 386. O 386 foi um clássico. Por que o 386 foi importante? Porque o 386 foi o primeiro processador de 32 bits. E com o processamento de 32 bits, você tinha o sistema gráfico. Você tinha um sistema operacional gráfico, você tinha um Windows. O Windows surgiu no início da década de 90. E o Macintosh, né, na meados da década de 80, e o livro, a biografia do Steve Jobs, mostra bem o desenvolvimento do Macintosh, né, já era um sistema gráfico. E o mouse foi desenvolvido nessa época. Porque o mouse, para funcionar, ele precisa ter um sistema gráfico, né, já que ele está aqui rodando em cima de uma imagem. Isso só foi possível a partir do 386, no início da década de 90. Né, meados da década de 80, início da década de 90. Aí depois teve o 486, que era muito parecido. E, finalmente, o computador, o processador de 64 bits, que foi o Pentium. Você tem o Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Isso tudo na década de 90. Né? Evoluindo o computador para algo parecido com o que a gente tem hoje. Né? Sistema de multimídia,
som, imagem, várias telas, internet. A internet surgiu a partir, né, da possibilidade do media player, do multimídia. Né? E aí houve, né, todos os Pentiums até chegar no i3, i5 e i7, tá, que a gente tem hoje. E que seria bem legal vocês acessarem, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Aqui tem toda a cronologia, vocês vão ver esses últimos aqui, esses processadores, né? E a história, ó. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho da história, nesse PDF ele mostra direitinho essa história da tecnologia, né? É bem, a gente que gosta de tecnologia, né? Nós somos engenheiros elétricos, isso, né? É um assunto que com certeza nos chama atenção, né? É muito interessante ver toda essa história. E é uma pena que no Brasil a gente não tem museu, não tem nada, né? O aspecto de preservar a nossa história. A gente mesmo deve ter esses computadores antigos em casa, jogar tudo fora, né? Mas se você vai lá fora, você tem museus de tecnologia que mostram tudo isso, né? Para que as novas gerações consigam enxergar como que a tecnologia chegou hoje, né? Não deixem, né? Um dia que vocês forem em Londres, um dia que vocês forem em Nova York, Chicago, São Francisco, Paris, não deixem de visitar Zurique. Zurique tem um museu de tecnologia fantástico, né? Então não deixem de visitar os museus de tecnologia, a gente consegue visualizar tudo isso, né? Aliás, não deixem de viajar, né? Havendo possibilidade aí, né? Ainda não é o momento, mas o ano que vem, se Deus quiser, vai ser tudo liberado novamente. Não perca a possibilidade de fazer intercâmbios, de conhecer novos locais. Claro que não é barato, né? Não é todo mundo que consegue, né? Mas se tiver que investir, se tiver que juntar dinheiro, se tiver que passar fome para você ter intercâmbio, façam isso enquanto ainda dá. Porque depois você vai começar a trabalhar, vai ter família e não dá mais. Aí você vai passar, o bonde vai passar e vocês não vão ter oportunidade de fazer bons intercâmbios. E nesses intercâmbios não deixe de visitar os museus de tecnologia que nós gostamos tanto, tá? De uma certa forma, né, tem vários sites aí, eu vou mostrar um deles agora, mostrando um pouco essa história. Ok? Vamos lá? Aqui dois vídeos, tá? Esse vídeo do Tecmundo aqui é bem interessante, que ele mostra toda a história desses processadores, mas ele tem 15 minutos, então não tenho tempo para visualizar, mas depois dê uma olhada nesse vídeo, vocês vão gostar bastante. Vou passar esse mais curtinho aqui, tá? Só para mostrar essa história inicial dos processadores, tá? Então vou marcar, se quiserem também seguir aí, tá? Senão só visualiza. Vamos ver aqui. Só me achar aqui no meu computador. Puxar aqui para a tela principal. Vou compartilhar com vocês o link daquele vídeo. Deixa eu só ver aqui no Zoom se o som estiver aparecendo, tá? Me deem um feedback aqui pelo chat, por favor, tá? Um vídeo de 3 minutos e meio só, tá? Que vai mostrar um pouquinho dessa tecnologia, mas veja aquele vídeo de 15 minutos. Aí na internet, aí no YouTube, tá cheio de vídeos desse. Tá? Quem tiver um pouco mais de facilidade com inglês, tem vídeos maravilhosos lá em inglês que mostram toda essa tecnologia, a parte interna, mostram os processadores, a evolução dos processadores, desde o 4004 até chegar no Pentium não, no i5, i7, né? E os processadores atuais aí que estão disponíveis, inclusive em servidores. Série de reportagens especiais para quem curte entender como a tecnologia evoluiu e como ela ainda vai transformar em muito as nossas vidas. No centro dessa história está o coração de qualquer computador, o chip, também chamado de processador. Acabei esquecendo de compartilhar. Série de reportagens especiais para quem curte entender como a tecnologia evoluiu e como ela ainda vai transformar em muito as nossas vidas. No centro dessa história está o coração de qualquer computador, o chip, também chamado de processador. No primeiro capítulo dessa série, um dos momentos mais importantes da história dos processadores.
Essa história pode até parecer do arco da velha, mas os mais jovens, principalmente para aqueles que nunca tiveram sequer contato com uma máquina de escrever. O genial equipamento criado em 1873 começou a ser definitivamente substituído pelos computadores no final do século XX, mais precisamente no final dos anos 80. Essa troca começou com o surgimento da terceira geração de microprocessadores da Intel, em 1985. O 386, como ficou conhecido, foi um verdadeiro marco na história da informática. Este foi o primeiro processador com capacidade de executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo e também o primeiro de 32 bits. Mais do que isso, o 386 foi um grande passo para o desenvolvimento de processadores e deixou muitos padrões que são usados até hoje. A partir do 386, a velocidade só aumentou. Logo em seguida, em 1989, surgiu a quarta geração de processadores, o 486. O novo chip trazia o mesmo cérebro do 386 e mais um processador matemático integrado, o que o tornava muito mais rápido do que seus antecessores. A arquitetura do 486 também representou um grande avanço. O desempenho praticamente dobrou em relação aos 386. 2 anos mais tarde, em março de 1993, chegou a vez de um novo processador que todos nós que gostamos de tecnologia devemos lembrar. Em princípio, a ideia era que a quinta geração dos microprocessadores fosse batizada de 586. Mas, como números não podem ser registrados, o nome foi alterado. Há várias versões para o nome. Uma diz que a inspiração veio do nome de um dos cavalos vencedores de Craig Barrett, na época um alto executivo da Intel. Outra diz que o nome veio do grego e tem a ver com 5. Seja qual for a origem, o Pentium chegou e começou a transformar primeiro os computadores e depois o mundo. O interessante dessa história é que o processador Intel Pentium existe até hoje e não parou de evoluir todo esse tempo. Uma informação que talvez passe batida é que o processador Intel Pentium de hoje em dia tem a mesma tecnologia de 32 nanômetros dos processadores mais sofisticados. As máquinas turbinadas pelo Intel Pentium atendem bastante bem funções do dia a dia, como assistir a seus vídeos favoritos em HD, gerenciar músicas e fotos, acessar a internet e conectar-se com amigos pelas redes sociais. São uma ótima opção se você está de olho numa boa performance, mas não quer gastar muito. Na próxima semana, como os processadores atingiram um novo patamar de performance quando ganharam mais de um núcleo de processamento. Quer saber que diferença isso fez na história da computação? Bom, então fique ligado e confira. É um pequeno resumo, né? E aí depois podem olhar a continuação aí desse vídeo que está disponível na internet, né? Está aqui na minha tela aqui, ó. Mas não deixe de ver aquele vídeo de 15 minutos, que ele explica um pouco mais detalhadamente, principalmente no início, tá? No início da história. Tá? Mas volto a citar, tá? Desde o 4004 até os processadores atuais, em termos de arquitetura, não houve tanta mudança assim. Tá? Não houve tanta mudança assim. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Ok. E no YouTube está cheio de vídeos de tecnologia dessa forma. Tá? Volto a falar aí para vocês poderem se aprofundar. Tá? Poderem principalmente chegar à conclusão que, em termos de arquitetura, as coisas mudaram um pouco. Tá? Houve uma grande evolução, vamos lembrar da lei de Moore. Né? A cada 2 anos de tecnologia, o número de transistores, a capacidade do sistema dobra. Ou seja, o seu celular que você tem hoje, lá top, que você pagou lá R$4.000, R$5.000, se for comprar aqui no Brasil, até mais, né? Daqui a 2 anos, você vai ter um celular, tá, com o dobro de capacidade. E essa lei continua valendo e vai continuar valendo, acredito que pelos próximos anos. Tá? Por que tanta necessidade? Porque os sistemas estão evoluindo. Os sistemas estão evoluindo para ter inteligência artificial, eles estão evoluindo para serem mais interativos, e tudo isso precisa de processamento. Então está vindo aí, né, uma
uma época, uma nova era, aí, principalmente ligado à inteligência artificial, né? Eu pedi para vocês refletirem sobre Sociedade 5.0 lá no início, né? Quem dá condições de toda essa tecnologia funcionar são os processadores. Bom, deixa eu ver onde... Aqui. Bom, para a gente encerrar esse capítulo, tá? Encerrar esse capítulo, é importante estudar alguns periféricos básicos para que a gente possa depois, na próxima aula, tá? Integrar CPU, memória RAM e memória ROM, lembrando que a memória ROM hoje é memória flash, e periféricos básicos. Tá? Eu destaco 3 periféricos básicos, que é importante que a gente lembre. Né? No mínimo 3, tem mais. Tá? Porte, timer e o ART. Colocaria também o conversor AD, 4. Né? Esses 4 são fundamentais. Que vocês encontram, ó, eu coloquei a arquitetura do AVR aqui, ó. A arquitetura desse chip da placa Uno aqui, ó. Tá? Esse chip que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Essa arquitetura. Então, aqui eu destaquei os periféricos, ó. 3 portes. Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Ó. 3 portes, porte PB, porte PD, porte PC. O que é um porte? Porte é um pino bidirecional digital. Tá? Então, você pode escrever nele, tá? Ele vira um pino de saída, que você pode colocar 5 volts ou terra, 1 ou 0, VCC ou ground. Tá? E você também pode entrar com dado nele. Você pode entrar com dado que pode ser um 0, ground, ou dado que pode ser um 1. E a maior parte dos controles que a gente faz são todos controles digitais. Por isso que a gente tem tanto porte. Ó. Aqui, ó, porte PB e o porte PD são de 8 pinos cada um. São 16 pinos só nesses dois. E mais 7 no porte PC. Tá? Quem conhece bem a placa Uno sabe que ela é dividida em PB, PC e PD. Então, ports. Timer, são até aqui em cima, são 3 timers. Os timers são temporizadores. Serve para relógio, serve para contar evento. Tá? São aqueles contadores que vocês aprenderam lá em sistemas digitais. Eles são implementados através de timers aqui. Um clássico aí que vocês estudaram em digitais também é o 555, né? Um timer. O sistema de temporização é tão importante que eu tenho 3 timers no sistema. O que eu implemento nesses timers? Lá no Arduino, quem conhece bem o Arduino vai ver que várias funções estão ligadas a ela. Uma delas é o PWM, que a gente vai ver na sequência. Mas você pode produzir nota musical, por exemplo, né, com PWM. Você pode variar, variar tom, né, tom de nota musical. Então você monta, né, as diversas notas por aqui. Né. Você tem o próprio sistema de PWM ligado a servomecanismo. Né? Então, quem já montou coisas com servomecanismo sabe que o sinal do servo é um sinal PWM. Tudo isso precisa de temporizadores. Tá? A gente vai estudar no laboratório em umas 4 semanas bem esse sistema. Unidade serial, né? TX-RX, para conectividade do sistema com o meio exterior. Conversão analógica digital. Por que o conversor é importante, o conversor analógico digital? Porque muitos sinais que a gente vai controlar são analógicos. O próprio sistema de IoT, o próprio sistema de IoT, internet das coisas. Você vai colocar sensores nesse... Você vai colocar sensor de temperatura, você vai colocar sensor de umidade, você vai colocar sensor de fumaça, você vai colocar sensor de aceleração, você vai colocar sensor de corrente, sensor de tensão. Tudo isso é sinal analógico. Tudo isso é sinal não digital. Não é 0 e 1. Mas é uma senoide, por exemplo. Para isso você precisa fazer a conversão. Para isso você tem conversores analógicos digitais, né, que sistemas digitais também são aprendidos. Tá? Então tudo isso está dentro do meu sistema. Ó. Porte, USART, timer e AD. Tá? São sistemas fundamentais. Vamos dar uma olhada rápida em todos eles. A gente tem mais 15 minutos de aula aqui. Tá? Então, para a gente poder finalizar bem esse capítulo aqui e para a semana que vem começar a fazer alguns projetos, né, já usando, tá? Vamos estudar a arquitetura do AVR, né, que é esse chip que vocês estão vendo aí, né, e a partir daí começar a fazer projetos, porque está mais do que na hora de vocês começarem a implementar o sistema
de laboratório, né? Um sistema de IoT. Tá? Eu tenho outros periféricos aqui que eu descrevi, que alguns deles são bem conhecidos. Por exemplo, o USB. Eu tenho um microcontrolador que tem USB. Né? Host, né? Ou o slave, né? que é o escravo, né? Ethernet, tá? Tem os sistemas que tem internet, que você implementa IP. Barramento serial I2C SPI, nós estudamos, tá? Lá no início do estudo de arquitetura de microcontrolador, microprocessador. Tá? Lá quando a gente estudou barramento. SPI é um barramento serial de 2 vias, SPI I2C é um barramento serial de 2 vias, SPI 3 vias. Tá? Então a gente tem todos esses sistemas aí. Bom, vamos ver aqui os principais. Tá? Primeiro aqui, ó, ports. Tá? Destaquei aqui os 3 ports. Né? Vou dar um zoom aqui para vocês verem aqui com mais detalhe. Ó. Port PB, port PD, port PC. O total de 23 ports na placa Uno. O que eu faço com um port? Eu controlo os sistemas digitais. Por exemplo, um LED. Um LED, normalmente, eu ligo ou desligo. Se eu colocar lá o LED diretamente polarizado, eu vou ligar. Se eu quiser desligá-lo, eu vou colocar ele reversamente polarizado. Então, onde vai ser ligado o LED? No port. Tá? O sistema digital ele é ligado diretamente. Se eu tiver capacidade de corrente suficiente, eu ligo direto no port. Senão, eu vou colocar um transistor, como é o caso de um relé. O relé eu ligo ou desligo. Só que a corrente da bobina do relé é de 50 mA, 100 mA. Sendo que o port, a corrente máxima é de 20 mA. Quando eu tenho um bom processador, como é o caso do AVR. 20 mA. Então, eu preciso de um transistor, né, que faça essa interface de corrente. Observe nesse transistor aqui. Ó. Se eu colocar nível alto, tá? Se eu colocar nível alto aqui no port, nível alto significa 5 volts, ou VCC, ele vai conduzir esse transistor, certo? Porque ele vai ficar diretamente polarizado. Base positiva, 5 volts, ele ativa. Quando ele ativar, ele vai ligar esse relé. Ele vai colocar terra aqui no pino do relé. Então, aqui eu já estou ligado a 5 volts, se eu colocar a terra aqui, eu energizo o relé. E ele atraca, né, esse chaveamento aqui. Ó. Então, por isso que eu preciso de transistor. Mas LED eu não preciso. Ó. Eu liguei 4 LEDs aqui, ó. Liguei 4 LEDs diretamente no porte desse microcontrolador. Esse daqui é um Atmega aqui, ó. Um Atmega. Liguei aqui diretamente. Isso é um periférico, isso é um porte de saída. Então, tanto o relé como o LED são saídas. O que é uma entrada? Entrada é uma chave, que eu represento aqui, ó. Essa chave fechada coloca 0. Essa chave aberta, do jeito que está aqui na figura, tá? Não coloca terra e deixa o resistor de pull-up, esse resistor R13 aqui, ó, né, colocar o potencial positivo, né, o VCC aqui no porte. Né? Então, típico. Né? Aqui eu tenho, ó, nessa representação, 4 chaves. Ó. Se a chave estiver apertada, ele vai colocar potencial terra. Se ela estiver levantada, um resistor de pull-up, um resistor para nível alto interno, vai providenciar a tensão em nível alto. Então, aqui eu tenho um exemplo típico de porte, a gente vai trabalhar direto com esses exemplos. Tá? Estou pedindo para vocês fazerem um exercício aqui na sequência. Aqui tem mais um exemplo aqui, ó. O Atmega 328, que é exatamente o que a gente vai usar na placa Uno. Tá? Esse aqui é o Atmega 328. Tá? Podem notar lá, né? Ó, né? Aqui não dá para ver o coisa, né? Tem que colocar contra-luz, mas ele é um Atmega 328. Quem tem a placa Uno aí, dá uma olhadinha no código, né, do chip. Tá? Observe aqui os 3 portes, ó. Porte PD, porte PC, desculpa, porte PD, porte PB e porte PC. No porte PC, na placa do Arduino, ele normalmente é entrada de canal analógico. Tá? Então, aqui eu tenho 6 canais analógicos entrando no porte PC. Ele entra aqui, ó, no conversor analógico digital. A gente vai ver o conversor aí na sequência. Mas a gente vai estudar isso com detalhes depois, tá? E aqui eu tenho, ó,
4 LEDs ligados no porte PD0, PD1, PD2 e PD3. E claro que eu vou ter instruções lá no Arduino para ligar o LED. Alguém se lembra qual era a instrução do Arduino que coloca nível alto na saída do porte? Vocês lembram? O Matheus estava falando que não lembra, né? Vocês já programaram com o Arduino? Quando fala programar, não é só dar Ctrl+C, Ctrl+V, não, tá? Programar é digitar mesmo. Alguém já fez isso aí? O Matheus está dizendo que não, o Alex está dizendo que sim. Normalmente quem fez iniciação científica ou fez projetos integradores voltados para essa área de microcontrolador, né, porque já se interessava ou porque fez um colegial técnico, né, já trabalhou com isso. Né? A instrução que trabalha com isso, ela chama-se Digital Write. Né? Tem 2 instruções com porte, Digital Read, né, de leitura, né, Read de leitura, e Digital Write. Tá? Então, se você colocar, deixa eu colocar minha câmera aqui, ó, na minha telinha aqui. Ó. Se você colocar essa instrução, ó, Digital Write, escreve mesmo, Digital Write, High, e você coloca aqui o porte que ele é, por exemplo, o porte PB, aqui é PB, PD0, ó, PD0, ó, Digital Write High de nível alto, PD0, você vai ligar esse LED aqui, ó. E se eu quiser ligar esse LED D2? Digital Write PD1. Então você coloca, né? Normalmente você vai colocar esse PD0, PD1 com nomes. Você vai colocar LED 1, LED 2, LED 3. É muito simples. Como é que eu desligo o LED? Ao invés de colocar High, eu vou colocar Digital Write Low. Eu vou desligar, por exemplo, o LED que está no PD1. É muito simples. Tá? Você não precisa nem digitar as coisas, porque normalmente você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V em comandos, né? E o próprio Arduino te dá esses comandos. Aqui em PD4 tem uma chave. Como é que é a instrução que lê a chave? É a mesma coisa, ó, Digital Read. Aí eu vou colocar a chave lá, né? Coloca a chave 1. Normalmente o Digital Read vai estar associado a alguma variável. Eu vou criar uma variável aqui, a chave 1, igual a Digital Read. Tá? Sendo que o chave 1 aqui é o PD4. Por que PD4? Está ligado aqui, ó, PD4. A gente vai, daqui a 3 semanas, a gente já vai estar trabalhando com essa plaquinha aqui, ó. E eu peço, né, é importante, principalmente nesse ambiente virtual que a gente está vivendo, que vocês tenham uma plaquinha dessa daqui. Né? Dê um jeito de conseguir uma. Tá? Eu não sei se o Mackenzie parece que eles vão estar liberando a partir de outubro agora o acesso de vocês. Tá? Então, quem quiser ir no laboratório e utilizar as plaquinhas que estão lá, só que tem que ficar no laboratório, você não pode tirar a placa de lá. Né? Então, dá para ir lá e dá para você trabalhar. Agora, né, uma plaquinha dessa daqui custa 30, 40 reais. Né? Então, acho que vale mais a pena você investir, né? Compra, ela vai chegar rapidinho aí na sua casa, compra lá no Robocor. Robocor em 2 dias, ela tem uma loja física, quem mora no ABC, se não me engano a loja deles fica em Santo André. Vai na Santa Efigênia, eles vendem também. É importante vocês terem o material de vocês e para poderem, né, brincar entre aspas, né, trabalhar com tudo isso. O Alex já pegou o preço do Robocor aí, 89, né? O Robocor é um pouquinho mais caro, porque eles fabricam a placa, dão garantia, dão suporte, dão nota fiscal. Se vocês forem na Santa Efigênia, vão encontrar metade do preço. Placas boas também, não são placas ruins. Se entrar no Mercado Livre, quem tiver computador aí, digita lá a placa Uno R3 no Mercado Livre e vão conseguir. O Matheus está lembrando aí que precisa realmente de protoboard, é verdade, porque LEDs, por exemplo, você montar tudo isso daqui, ó, LED, chave, realmente você vai precisar de um protoboard. Por isso que é legal, para quem tiver condições, de investir naqueles kits
A gente mostrou esses kits lá no laboratório. O kit já vem com chave, com protoboard, seria um bom investimento para vocês fazerem. Quem gosta de soldar, né, se tiver uma placa de circuito impresso padrão, né, pode também fazer todas as montagens, que eu até prefiro do que o protoboard. Fica fixo, mas não dá mau contato. O Alex está colocando aí, né, que um protoboard de 830 pinos, não sei o quê. Não sei se está falando de preço, né? O Matheus está dizendo aí realmente que são coisinhas que eu vou somando, principalmente a mensalidade que vocês pagam, né? Então eu sei que não é fácil para ninguém, não. Tá? Mas é um investimento, tá? É um investimento. Tá? Vocês não compram livros, né? Vocês não investem em cursos, né? Então é um investimento importante. E isso daqui é um investimento para você começar, porque a placa mesmo legal é essa do Raspberry, ó. Essa placa aqui, ó. Essa é a placa, né, para você poder falar, pô, realmente eu estou aprendendo um sistema, né? O Alex está lembrando que uma cervejada sexta-noite deve custar isso, né? Isso se você estiver sozinho, se estiver bem acompanhado vai ficar um pouco mais caro, Alex. Vamos lá? Aqui eu estou pedindo fazer um esquema para você ligar 3 LEDs, 3 chaves, tá? Um relé e um buzzer. Buzzer é um bip. Liga diretamente no port. Então, pegar isso e fazer. Tá? Se eu tivesse com um pouquinho mais de tempo, eu daria um tempo para vocês fazerem esse projeto. Tá? Depois vocês podem parar o vídeo e tentar fazer na mão. Tá? Se eu tivesse sala de aula, a gente estaria fazendo isso também. Tá? Eu vou já mostrar para vocês a solução aqui. Ó. Observe aqui. Ó. O Atmega 328. Tá? Ó, Atmega 328. Isso a gente vai fazer bem na aula que vem. Tá? O cristal, um reset, ative nível baixo, VCC GND, e aqui eu tenho o porte PB, PD e PC, 887. O PC eu não coloquei porque eu não coloquei canal analógico aqui. Tá? Então eu estou ligando aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Estou ligando 3 LEDs em PB0, PB1 e PB2, estão esses portes aqui, ó. Estão ligados de tal forma que eles acendem em nível alto. Então, high, naquele digital write, liga o LED. Observe que o catodo dele está ligado no terra. Eu estou lendo a chave, tá? Considerando que eu tenho um resistor de POAP aqui dentro, no bote P, PB3, PB4 e PB5. Aqui é um buzzer. O buzzer é um pequeno alto-falante. Você liga 5 volts nele, ele apita. Então, eu ligo ele diretamente no porte. Liguei em PD6. Em PD7 eu liguei um relé. Liguei um relé através de um transistor. Tá? Pois passe a limpo isso, se vocês estiverem com dúvida. Mas na semana que vem eu vou praticar mais isso, tá? Eu só dei um exemplo aqui. Está no PowerPoint? A Reni está comentando aí, deixa eu ver o que vocês estão vendo aí. Tá certinho, ó. Pelo menos eu tô com o celular aqui, deixa eu colocar a minha imagem aqui. Eu tô monitorando aqui no celular e tô vendo que vocês estão vendo aqui a tela que tá no meu computador, tá? Então tá aqui, ó. Vou dar uma olhadinha melhor. Bom, pra gente finalizar, tá? Timer, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Timer. São 3 timers. Então, o timer serve para você criar contadores, relógios dentro do sistema, sinais de PWM, que são muito importantes. Tá? E a gente vai estudar isso mais lá na frente. Né? Geração de sinais estáveis, mas estáveis como se fosse o 555. Tá? Então, tem 2 timers de 16 bits, contagem até 16 bits, vai até FFFF, e 2 timers de 8 bits. Tá? A gente vai estudar isso um pouquinho melhor no laboratório. Os ART, comunicação serial, TXRX, ó, observe, TXRX, ó, TXRX. No Atmega 1632, ele está lá no porte PD0 e PD1. É a mesma coisa que o Atmega que é a nossa plaquinha. Tá? Então, eu tenho um sinal transmitindo e saindo serialmente. Se eu quiser colocar isso no padrão RS232, tá? Que se conecta a maior parte dos dispositivos externos,
Aí eu preciso colocar uma interface. Isso a gente vai estudar melhor no capítulo específico de comunicação serial. Tá? Vai ficar mais daqui uns 4, 5 semanas, mais ou menos, a gente vai retomar isso. Eu só estou chamando a atenção da USART do sistema. Outra característica típica da USART é a velocidade dela. Tá? Tanto que um daqueles timers é dedicado à comunicação serial. Conversor analógico digital, para controlar a temperatura, pressão, sinal de corrente, sinal de tensão. Vocês todos vão usar conversores ADs, porque vocês vão controlar com o projeto de IoT sensores analógicos. Lembrando que o sinal analógico é um sinal não discreto, um sinal digital é um sinal que tem duas posições, 0 e 1. Tá? Então eu ligo aqui, ó, diretamente, tá? Estou ligando aqui, ó, um LM35, um medidor de temperatura, né? Quem conhece bem aí interfaces, né? Ligando diretamente no pote AD0 aqui, ó, tá? Nesse chip que é o 16, um Atmega 16 aqui. Tá? PWM, observe que é um sinal digital. Vocês devem ter estudado PWM, acho que fundamentos eletrônicos, alguma coisa assim. O que eu vario no PWM? Eu vario o que a gente chama de ciclo de trabalho, dead cycle, né, em inglês. A relação entre 1 e 0. Isso varia brilho de LED e varia velocidade de motor, varia posição de servomecanismo. Vamos lembrar que o servo ele vai de 0 a 90. Né? Ele é um eixo, um braço, ele é um motor de passo que você determina o ângulo dele. Né? Isso é feito através do PWM também. Ok? E aí, finalmente, a gente chega aqui na terceira lista de exercício, para a gente poder ir encerrando a aula aqui, tá? Onde boa parte dessas questões, essa lista, juntamente com outras questões, eu vou colocar no Moodle na semana que vem. Tá? Então, na semana que vem a gente vai trabalhar melhor com essa lista aqui. Tá? Mas boa parte desses exercícios aqui vocês já podem fazer. Ó. Desenhar os principais blocos do 8085, decodificador, sistema de controle, comparar o 8085 e o 806502 em termos de funcionalidade. Comparação, vocês vão ver que eles são muito parecidos. Esse bloco aqui, ó, de EEPROM e RAM, tá? É esse circuito aqui, ó, tá? Que nós desenhamos. Tem aqui, ó, tá? Você tem aqui bloco de memória e bloco periférico, tá? Aqui, ó, que dá para ver direitinho. Ó. Esse bloco eu estou pedindo para você desenhar aqui. Ó. 27256 que é uma EEPROM, 62256 que é uma RAM. Isso está vindo de um decodificador 74138 que nós estudamos em sistemas digitais, que vocês estudaram em sistemas digitais. Né? Barramento de dado, barramento de endereço e o periférico aqui. E aqui eu tenho a separação de dado e endereço que eu mostrei no esquema anterior. Então, estou pedindo para você refletir sobre isso, né, fazendo esse exercício aqui, ó. Fazendo esse exercício aqui. Tá? Exatamente igual aquele lá. Só vai reproduzir, tentando, né, identificar o que é o 74138, os chips, etc. Então, alguns semestres atrás, alguns anos atrás, a gente detalhava isso. Não tem mais sentido, porque tudo está dentro do microcontrolador. Identificar no seu computador, você já fez isso. Tá? Pesquisar o microcontrolador do seu smartphone. Então, dê uma olhada lá na internet qual é o chip do seu smartphone. Definir port, timer e watt, acabamos de fazer isso. Tá? Identificar CPU, memória flash dos principais microcontroladores. Tem 3 links aqui, ó, desses 3 chips. Identifica CPU de 8 bits e o tamanho da memória dele. Só para vocês acessarem, tá? Acessarem um datasheet aqui. Na aula que vem, eu vou começar a aula mostrando esses datasheets aqui. Tá? Essa lista não é para a semana que vem, tá? A gente vai dar 2 semanas para vocês fazerem. A semana que vem a gente vai trabalhar muito em cima desses exercícios aí. Bom, e aí a gente começa, né, a nossa próxima aula aqui, aula 6, tá? daqui a uma semana. Tá bom? Bom, eu vou ficar mais uns 5 minutos aqui à disposição de vocês. Vou fazer uma segunda chamada, né? Deixa eu parar aqui a gravação, senão ficou